Bem, eu não vou começar esse vídeo com uma pergunta, só com uma afirmação mesmo. A Rachel é CGI no filme. Não é não, porra, é uma atriz. Cara, eu só vou dizer uma coisa. Eu sou designer por favor, e tô dizendo que é CGI. pra mim a participação da Shane Young no filme é uma atriz. É CGI. CGI. Por que é CGI? Porque é CGI acabou. Eu tô mandando. Eu é sou CGI. designer. Porque eu sou designer, tô dizendo que é CGI. Design. E aí, Ruma de Nerds! Bem-vindos de volta ao Nerdverse. Hoje, excepcionalmente, quinta-feira, porque hoje estreia Blade Runner 2049, onde eu e o Hildon, graças ao convite da Espaço Z e da Sony Pictures, tivemos o prazer... Ah, tá. Bem, continuando, nós tivemos o prazer de assistir esse filme numa cabine maravilhosa. Obrigado, pessoal do Espaço Z, o convite maravilhoso, a cabine sensacional. O filme do Denis Villeneuve, que sim, gente, fez um filme bom. E o que nós assistimos realmente em Blade Runner 2049 é um filme extremamente competente em apresentar esse novo universo, em dar continuidade ao Blade Runner de 80, acho que é de 82 o primeiro, se eu não me engano, Isso, né? Dirigido pelo Ridley Scott. Já iniciando esse vídeo, vamos dar um aviso a vocês. Eu não vi os trailers, eu fui bem virgem nesse filme, porque eu queria, porque eu tava muito empolgado, mas me disseram que os trailers estão vendendo o filme errado. Então, gente, não é um filme de ação. Não em nenhum momento o Denis Villeneuve ele te entrega um não filme é de mesmo, ação. não é mesmo, é um filme muito mais cabeça. Se eu puder dizer 3 palavras que eu acredito que simplificam o filme, que não é spoiler, é um filme sobre solidão, sobre esperança e sobre descobrimento. Uma palavra representa esse filme: solidão. Solidão. É o tempo inteiro você sente aquele teor de solidão. Apesar da cidade estar extremamente populosa, aglomerações, as pessoas são solitárias. E elas procuram esse contato, mesmo que seja um contato efêmero. O personagem do Ryan Gosling, ele tem uma relação bem bizarra, né, com uma tecnologia que lembra muito Her, né, do Spike Jonze. Bacana. Cara, achei muito bacana essa interação dele, porque no fundo ele é um solitário. E como eu falei, tem a questão do descobrimento, né, e também da esperança, que tem tudo envolvido ali. Bem, nesse vídeo a gente vai tentar não dar tanto spoiler pra você, na verdade a gente quer te empolgar pra você assistir hoje Blade Runner 2049. A experiência que eu tive, principalmente nesse filme, foi o seguinte. Pra quem conhece sobre cinema, sabe que todo filme é separado em 3 grandes atos, né? O começo, o meio, o fim, tudo bem direitinho, arrumadinho. Esse filme, realmente, eu tive 3 grandes atos pra mim, assim. Tem 3 momentos... Ele tem a sua divisão, sim. Isso, assim. Pra quem assistir, vai entender quando eu falar. Ele começa de uma forma que me pareceu clichê. Sim. Depois ele me explicou que se fosse clichê, seria legal. Teria uma coisa bacana. E no final... É clichê é porque funciona. E depois ele me mostrou assim, não é esse clichê. Não é nada disso que você pensou. Como a gente o Vitor falou, vamos tentar evitar dar spoilers, assim, porque é importante que você saboreie esse filme. Isso. Ele é um filme que ele precisa ser saboreado. A narrativa é muito similar à narrativa do primeiro filme. Ele é um filme lento em contar a história, ele não tem pressa em contar essa história. Essa história do personagem do agente K, que mais à frente ele adquire um nome chamado Joe, né? É verdade. E ele é um caçador de androides, só que você tá totalmente habituado a uma nova realidade. A Tyrell, ela deixou de existir por causa de todas as problemáticas, os replicantes, os Nexus, né? Isso. Todo o problemático que teve. E tivemos esse personagem do Jared Leto, o Wallace, que inclusive, a gente vai indicar também os curtas no final do vídeo, mas vocês vejam os curtas que são muito importantes para agregar a experiência de você assistir o Blade Runner. Pronto, justamente. O personagem do Wallace, ele acaba mostrando que existe sim uma possibilidade de eu introduzir os replicantes na sociedade. Ele tem uma nova perspectiva de introduzir esses replicantes nessa sociedade. Cara, e que personagem, é por isso que eu digo, parem de achar que o Jared Leto é aquele Coringa do Esquadrão Suicida. Jared Leto é um incrível. Ele não é um personagem central, ele é importantíssimo pra trama, mas ele não é um personagem central. Mas os momentos que ele chega em cena, cara, você aplaude. No primeiro filme, o Roy Batty, cara... ele procura Deus, ele quer saber quem é o seu criador, né? E nesse filme a gente tem uma corruptela de uma divindade em cima do personagem do Jared Leto. Ele se sente Deus, né? Ele se porta como um Deus, ele é um cara que ele é cego, ele é apresentado como um cara cego, ao mesmo tempo que ele tem uma visão multifacetária, ele como se ele estivesse em todos os lugares. Isso é muito genial. Bacana, né? A forma como ele lida com a criação, como ele quer criar o replicante perfeito, né? Verdade. Recapitulando um pouco do que o Dudu falou sobre os curtas, eu acho que seria bacana você assistir mesmo antes de assistir o filme, porque ele te complementa a história que você vai ver no filme, né? Por exemplo, num dos curtas, que é justamente sobre o Blackout de 2022. Isso é porque bacana. assim,
a gente tem que deixar ambientado um pouquinho sobre a história do filme. Ele, como a gente já sabe, ele se passa 30 anos depois do primeiro filme, e entre esse período, o que é que aconteceu? Em 2022, né? Isso, em 2022, segundo o curta, nesse período houve um grande holocausto de replicantes, né, por causa da database, né, dos registros dos replicantes. Que esse foi o motivo da Tyrell perder, de ter falido, né? Ter falido, foi justamente isso. Através desses dados, a galera começou a caçar os replicantes pra destruir, pra matar todo mundo. E alguns replicantes da nova geração, né? Já criando a consciência, nós temos que resolver essa situação. Então chegou e causou o grande blackout de 2022. Eles destruíram, foi um grande EPM. Eles destruíram toda a tecnologia, toda a energia. E nesse momento, apagou-se registro, apagou-se tudo. Então, a sociedade voltou do zero, sem energia e tudo mais, começou novamente dali. A gente percebe no filme que tem fragmentos dos registros, apesar que acontece, disso não ser mostrado no filme, é mostrado nesse curta, mostrado no curta de animação. Mas você tem estabelecido que existiu isso. Existem novos replicantes. Os replicantes antigos eles estão sendo caçados ainda. Os novos não, porque de acordo com o que o Wallace introduziu, e isso é mostrado no filme, o porquê que esses replicantes são funcionais dentro dessa sociedade, eles não os novos não precisam ser caçados, né? As pessoas se incomodam com o modelo antigo. E um dos pontos mais interessantes do filme é que o personagem do Ryan Gosling, que é um policial, é um Blade Runner, ele começa justamente caçando. E eu fiquei impressionado que o Dave Bautista sabe atuar. Se garante. O personagem do Dave Bautista também tem pouca participação, sim, mas tem participação muito importante, muito cara. Densa, muito importante. E detalhe, não só como é muito importante, com toda aquela cena inicial, outro ponto interessante antes de eu voltar pra cena inicial, né? É que o filme começa do mesmo jeito que o primeiro filme, com um olho. Um olho abrindo, né? Então é o seguinte, ele começa com algo é aquele ponto inicial, ele, justamente a árvore cria galhos. Por causa de uma caixa, toda a trama do filme se desenvolve. E assim, totalmente diferente do primeiro Blade Runner, esse filme, ele tem aprofundamento de personagem, que foi o que me marcou mais, assim. A primeiro momento, eu não consegui captar tudo que o filme mostrou, mas logo depois, conversando com o pessoal, eu fui começando a entender a profundidade de cada personagem teve, e realmente tem essa grande diferença do primeiro filme pro segundo. Ele não é um filme pro grande público. Não. Porque ele é um filme arrastado, ele é um filme demorado, tem grandes cenas contemplativas e tudo mais. Vitor, eu considero ele um filme totalmente autoral e quando eu pensei que o estúdio ia meter o dedo, não meteu. Não meteu. A cena de ação que existe é extremamente cirúrgica. E tem tudo a ver com a trama. Tem tudo a ver com a trama. Outro ponto interessante em Blade Runner 2049 é que, como no primeiro filme também as analogias religiosas elas existem, nesse filme, nesse segundo filme, ela é muito mais presente, porque enquanto o personagem do Rutger Hauer no primeiro filme buscava o seu criador, nesse filme, os replicantes e o personagem do Ryan Gosling, ele tá naquela dualidade de descobrir o Messias. Resumindo, ele é um filme pra quem sabe contemplar e pra quem sabe interpretar os pequenos nuances e você perceber o que é que o personagem tá querendo lhe passar com aqueles pequenos detalhes, com aquelas pequenas coisas. Cada personagem tem a sua importância, sabe? Nós temos coisas que já passou... o personagem da Robin Wright meio jogado. No caso ela é general, né? Porque a gente espera que ela seja... que seja muito foda, né? Mas não. Outra coisa, pra gente encerrar essa ideia do vídeo, é que uma coisa muito bacana que eu tiro também de Mãe, que é um filme que tem milhões de interpretações e tudo mais. Que foi também mal eu saí do filme com uma ideia e o Hildon saiu com outra ideia totalmente diferente, assim, e que casavam às vezes, e que, sabe, é muito bacana quando gosto muito disso. O pós, a discussão póstuma, né? Isso é muito importante. Eu, inclusive, quero ver o filme de novo, vou ver o filme com minha esposa, porque eu quero debater com ela, eu quero ver o que ela achou também. Cara, parabéns, Denis Villeneuve, pelo trabalho maravilhoso que você fez em apresentar um filme denso, um filme que ele é totalmente enraigado dentro das raízes do sci-fi, sem esquecer que sci-fi não são explosões, não é correria, apesar de que, gente, parem de botar o pobre do Harrison Ford correndo. Coisa da pena, né? Isso não dá, gente. Bem, como eu acho válido você não perder a experiência desse filme, como, por exemplo, eu não queria, graças a Deus eu não consegui ouvir nenhum spoiler de Mãe e tirei minhas conclusões maravilhosas, eu digo pra você, vá sem spoilers, porque já lançaram aí com certeza várias críticas com spoiler, com tudo assim, mas vá sem assistir sem spoiler, porque você vai... tentando não dar justamente, principalmente pra você que assistiu o primeiro Blade Runner. Eu senti assim, ele aprofundou um pouco mais o primeiro filme. Ele trouxe uma coisa que tava embutido e que a gente não imaginaria
que poderia ser usada nesse Vou filme. te ser honesto, ele faz você se importar com a Rachel, a personagem da Sean Young, que você não se importa no primeiro filme porque a Sean Young é uma péssima atriz, diga-se de passagem. A volta do Harrison Ford tem um lance da nostalgia, mas faz parte do plot, faz parte o Decker continua que nem o primeiro filme, é só um coadjuvante. Pra mim, é um coadjuvante na história. E o filme tem muitos easter eggs, muitas coisas interessantes pra você catar, fora as analogias religiosas que a gente falou. Isso. O próprio personagem do Edward James Olmos, né, que fez Battlestar Galactica também, cara, ele faz uma pequena participação no filme e o easter egg que ele coloca é fantástico. Ele coloca mais uma vez o seu origami, só que ele coloca o origami de uma ovelha. E como você viu no vídeo que a gente cita 7 filmes maravilhosos de Cyberpunk pra você acompanhar antes de Blade Runner 2049, a história de Blade Runner foi baseada no conto do Philip K. Dick, né, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Eu acho que foi uma boa sacadazinha ali. Quando eu vi, eu senti vontade de me levantar e aplaudir. Parabéns. Então, Blade Runner é uma obra-prima? Foi uma obra-prima de ficção científica? Pra mim sim. Ele totalmente segue os conceitos do sci-fi, ele respeita os conceitos. É isso que eu falo. Blade Runner, ele foi aquilo que o Eu, Robô não foi. Pronto. Depois disso não tem mais o que falar nada, não. Não tem mais nada, não. E é isso aí, Ruma de Nerds. Como todo final de Nerdverse, nós temos indicações pra vocês relacionadas ao tema. E, pra deixar claro, esse vídeo não tá tão grande, porque nós temos muita coisa pra falar de Blade Runner. Caramba, e é óbvio que nós vamos falar tudo até com spoilers maravilhosos pra você, que é amante de spoiler, né? Então nós vamos gravar um podcast sobre Blade Runner. Logo nós vamos estar lançando lá no site do Cosmonerd, o Pulsar, maravilhoso. Assina o feed, pronto, pra ficar mais fácil. Assine o feed, recebe a notificação, que assim que lançar o episódio de Blade Runner, corre lá pra ouvir. Eu quero que vocês assistam os 3 curtas, os curtas estão no YouTube. Se eu não me engano, não tem legenda em português ainda, mas dá pra você meio que entender. E quero indicar também um HQ que não tem nada a ver com o tema, apesar de que, assim, adoro mundos distópicos, mundos pós-apocalípticos. Eu quero indicar aqui a parte 2 dos Corvos de Manolana, do Philip Canyon. Finalmente aprendi a pronunciar o nome dele, né? Que são os poucos e amaldiçoados, a HQ dele da Ruiva. E eu estou indicando essa HQ que é sensacional. Esse volume 2 já tem resenha do volume 1 no Cosmonerd, e eu vou fazer desse volume também, porque ele tá justamente com a campanha do Catarse espetacular. Então tá aqui, ó. Campanha do Catarse, linkzinho no post. Link no post. Acompanhe o trabalho do Philip Canyon, galera. E é isso aí, galera. Curte, compartilha, comenta. E se você viu o vídeo até este momento, sabe que nós pedimos sempre você comentar uma palavrinha que a galera tá comentando. Muito obrigado, galera, que comenta. Comenta aí, Ovelhas Elétricas. Então é isso, galera. Beijo. Até a próxima semana. Valeu!